muito bem. Pessoal, a tela está aparecendo aí para vocês. Tá bom. Bom, então essa aula é a sessão 2.2, né, unidade 2, seção 2, demandas envolvidas na orientação profissional. Não tem muito segredo. Como a gente já viu várias vezes, a autora ela fica voltando certos temas. Tem que gravar por aqui também, só um momento. Aí, pronto. Comecei a gravar, mas não... Ah, tá. Todo mundo tá vendo a tela do PowerPoint? Tá bom. É que eu tenho que gravar pelo Teams, mas eu prefiro gravar pelo Khan Studio, por isso que eu fui pelos dois. Hein? Bom, então, como eu estava dizendo, né, essa aula, o conteúdo dessa aula é capítulo 2 da unidade 2, demandas envolvidas na orientação profissional. A autora, isso a autora faz, mas é próprio da orientação profissional, né, ficar congregar vários conhecimentos, né, da psicologia, porque é uma atividade muito prática, né? Ou como a autora prefere chamar, uma atividade aí psicossocial, né? E aí nesse capítulo ela vai falar das demandas envolvidas. Então vamos lá. Eu chamei o capítulo inteiro de tempo e contexto, porque ela fala muito disso, né? Do tempo e do contexto, apesar de não destacar completamente, ela destaca um pouco, mas eu quis pôr em evidência a questão do tempo e do contexto que acontece a orientação profissional, né, no momento. Então, ela vai começar, né, dizendo que a gente vive na era da velocidade. Esse capítulo dela eu achei muito bom. Tem uns capítulos que eu acho mais ou menos, mas esse aí eu achei muito bom. Então ela começa fazendo uma análise da contemporaneidade, ela vai dizer que é a era da velocidade, né? Ok. Isso vários autores, pesquisadores que se propõem a pensar o contemporâneo, eles vão dizer isso, né? Que o nosso tempo contemporâneo é a era da velocidade. Aí por vários alguém quer falar uma coisa? Não? Então tá bom, se alguém quiser falar uma coisa, pode falar. Sem problema. Uma das questões da contemporaneidade ser a era da velocidade, né, isso vem principalmente porque a partir do século XIX, com mais evidência no século XX, durante pouco período de tempo era feita uma descoberta, né, ou uma invenção que era considerada revolucionária. Então, se no final do século XIX lá foi o telefone, a máquina fotográfica, o rádio, no século XX, né, teve o rádio, a popularização do rádio, logo em seguida a TV, no século XX foi inventado o avião também, logo em seguida a corrida espacial,
satélites, enfim. É, aí hoje a gente está num momento que não se sabe. é, Oi? Alguém queria falar alguma coisa? Oi? O que foi? Caiu? Sim. É, Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Que parte que vocês perderam? Tudo? Nossa, então ficou um pedação. Eu não ouvi nada. Eu não percebi. Pera aí. Muito obrigado para quem me mandou mensagem. Acho que se começar a travar e eu ficar falando sem parar, acho que é, acho que é o melhor meio, porque eu também não ouvi vocês. Que tinha travado. Bom, ai ai, vamos lá então, tudo de novo. É, Quando vocês forem assistir isso, vai aparecer então duas vezes essa fala, né? Eu gostei sim do que a autora escreveu. Aí ela começa fazendo uma análise do tempo de hoje. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá bom. É, E ela fala contemporaneidade é a era da velocidade. Isso tá de acordo assim com vários autores que vão se propor a analisar, a pensar o tempo contemporâneo, né, o tempo de hoje. Por que é a era da velocidade? Isso tem a ver. Um dos motivos é a questão da velocidade com que inven- vão sendo feitas invenções revolucionárias, que mudam toda a sociedade, por exemplo, o modo de funcionar da sociedade. Então, por exemplo, no final do século XIX surgiu o telefone, máquina fotográfica. Aí no século XX já veio rádio, inventou avião. Já nos anos 60, corrida espacial para chegar na Lua. É... Travou? Sim. Então tá bom, tava lá no mundo da Lua. A Viviane gostou. É, e aí, né, então, enfim, foram sendo várias invenções, né, que modifica muito a vida nossa, né, dos seres humanos, vão sendo uma depois da outra. E agora, né, no presente, a gente está num tempo que a gente não tem nem ideia do tipo de avanço que está sendo criado, e ele está sendo criado. Então, por isso a era da velocidade. Agora a gente pode trazer isso para um contexto mais próximo, mais cotidiano. Então você pensa é, a questão de tudo ao mesmo tempo agora. Então, o fluxo de informação no nível global, né, sendo muito rápido,
as coisas acontecem do outro lado do mundo, a gente sabe na hora, aquela coisa que também já não é mais novidade, isso, né? Que as coisas, que a informação é muito rápida. É, e mesmo que vendo assim do ponto psicológico, né, é uma certa intolerância à frustração, né? A gente vai sendo mimado pelas tecnologias, né? Alguém dormiu aí. Oi, com certeza. É, se você for relacionar isso, por exemplo, com as disciplinas lá do desenvolvimento, né, infantil, é, que é uma área que eu sou mais familiarizado também, faz parte, né, de um desenvolvimento psíquico saudável a criança aprender a lidar com a frustração. Né? Não 100% de frustração, mas também nem 100% de satisfação. Isso você pode relacionar com o desenvolvimento infantil, com a psicanálise, com a teoria que você quiser, todas vão concordar nisso, né? Que a criança ela tem que se haver com a frustração. É... Agora, se o que você deseja, o que você quer, você satisfaz muito rápido o tempo inteiro, quando essa satisfação não acontece, o que acontece? O que acontece? Você está acostumado a ser satisfeito o tempo inteiro, em todas as suas demandas. Quando isso não acontece, o que acontece? Responder de forma negativa. Como que você. Que você chama de responder de forma negativa, por exemplo? Você está acostumado a todas as meninas que dá match no Tinder. Vamos sair, vamos. Todas as vezes. E aí tem a uma que fala, não, não sei nem por que que deu match. Eu errei, sei lá. Não tô afim, não me interessou. Como que vai reagir essa pessoa hipotética? Pode chorar ou pode atacar a menina, né? Tipo assim, como assim, né? Tipo assim, todas saem comigo, só você não. Uhum. Então, por esse exemplo do Tinder, já dá pra ter uma ideia. Mas pode ser qualquer coisa. Eu tava pensando no Tinder, mas outros aplicativos também, né? Que nos feitos aí para nos satisfazer o tempo inteiro. Então, as redes sociais para tentar suprir, de certa forma, essa necessidade do ser humano de se socializar, se relacionar, né? Ainda que seja à distância. Esses programas aí de encontro, de reunião online, né? Que igual a gente está usando. É... E eu penso muito no iFood também, né? Eu acho que o iFood ele tem a ver até com. Todos eles, né? iFood, Tinder, etc. É... Que você tem N possibilidades de escolha, né? Então, assim, você não vai passar fome. Se tiver se tiver, sei lá, 30, assim, vamos por 50 que seja reais no seu cartão e um smartphone e o iFood, você não vai passar fome, né? Porque você pode escolher lá entre N possibilidades. E aí sim, né, como o Murilo muito bem colocou, isso pode predispor a uma tendência das pessoas serem cada vez mais ansiosas, né? Porque está sendo satisfeita o tempo inteiro
quase que imediatamente. Quando tem que lidar com alguma insatisfação, nem sabe como lidar com isso. Né? É uma experiência nova, desagradável. Alguém ia falar alguma coisa? Travou tudo de novo? Não? Não, tudo não. Ah, é que alguém ia... Pergunte. Uhum. Eu não sei se quando passar. Eu acho que já é o momento já de procurar essa ajuda, né, para quem está sentindo isso, essa dificuldade, porque tem já bastante psicólogos atendendo online, né? É, acho que talvez as marcas, né, se ficar alguma marca depois que passar, acho que talvez principalmente os países que estão mais afetados, né, é, está sendo mais traumático no momento para esses países, né? Talvez por conta disso precise de uma ajuda posterior, sim. Né? Agora, se é alguém que tem dificuldade, que está ansioso ou com medo, já agora já pode buscar essa ajuda agora, né? O CRP até isso eles estão, na minha opinião, eles estão de parabéns, porque o CRP ele é um órgão um pouco burocrático. Quando vocês se formarem, vocês vão ver. E, e acho que tá certo, assim. Certas coisas tá certo, em certas coisas não sei. Mas dessa vez eles mandaram um comunicado, né, para todo mundo, para todos os psicólogos, que então está liberado o atendimento online sem necessidade de fazer cadastro. Antes tinha uma necessidade de fazer um cadastro, tinha os requisitos necessários para atender online. Dessa vez eles liberaram. Quem quiser, tendo as condições para atender, pode. Por conta disso, né? Porque é uma situação nova, adversa, e a gente não lida bem, né? A maioria das pessoas não lida bem com mudanças bruscas e drásticas. Então o psicólogo pode ajudar nesse momento, nesse contexto, com a escuta. Né? Eu estou fazendo análise, eu não estou atendendo por enquanto online, não sei se eu vou fazer isso, veremos aí os próximos dias, próximos meses. Mas eu estou sendo atendido online, eu estou fazendo análise por Skype. E ok, para mim tá ok, tá dando uma experiência nova também, nunca tinha feito. É, não sei se eu respondi sua pergunta, William. Sim, tá bom. Eu acho que talvez os países mais afetados, que estão tendo situações mais traumáticas, aí faz mais sentido pensar no depois, né? Agora, por enquanto, a gente que está tendo que lidar mais com essa questão do isolamento, então por que esperar, né? Já que é isso que está te fazendo sofrer, vai buscar, né? Uma ajuda. Uhum. Sim. Essa situação obriga a gente a lidar com o sentimento de desamparo, né? Que, desculpa fazer piada, gente, eu não consigo falar as aulas sem fazer piada. Mas é o sentimento de desamparo, é um pouco aquela frase do Chapolin Colorado lá, né? Ó, e agora, quem poderá nos ajudar, né? E o Chapolin Colorado não poderá nos ajudar. E a gente não sabe quem poderá nos ajudar. Essa é a situação de desamparo, né? A gente não sabe a quem recorrer, não sabe onde apoiar, não sabe o que vai acontecer. É, Isso pode desorganizar e desestabilizar, né, as pessoas, com certeza.
Muito bem, você me fez lembrar uma frase que dizem que é uma maldição chinesa. Ah, curiosamente chinesa, né? Que é desejo que você viva tempos interessantes. Você acha bonito a maldição? Belas maldições? Bom, eu não desejo que ninguém viva tempos interessantes, mas né, a gente não tem outra opção. Estamos os vivendo. Pois não? Ah, sim. Então, isso já era uma realidade, viu? Porque a tecnologia invadiu nossa vida de um jeito assim que tá bem, uma relação bem simbiótica, né? A gente não consegue. Uhum. Ah, sim. Essas mudanças provavelmente trarão reestruturações aí no nosso modo de trabalhar, né? Acredito que sim. Acredito que sim. É, eu acredito que sim, mas aí eu vou puxar um outro assunto com você, Murilo, com a sala também, é, que é uma questão mesmo da ciência, assim, e da gente observar um fenômeno, né? É, a gente está vivenciando esse fenômeno agora, né, ao vivo, e, e claro que a gente pode pensar muita coisa, né? A partir do que está acontecendo, a partir do que a gente já sabe, a partir do que a gente pensa que pode acontecer, mas a gente está participando disso, né? E aí é mais difícil ter, ter uma visão objetiva quando a gente está participando, né? É a mesma coisa assim, pensa, alguém que está na pista de dança dançando e alguém que está no camarote observando a pista de dança, né? Quem está no camarote talvez pode ter uma visão mais objetiva do que está acontecendo na pista de dança do que alguém que está dançando, né, nessa pista de dança. Não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer. Que é assim, você fala, talvez as empresas possam repensar, né, o seu modo de trabalhar. Eu acho que com certeza muitas vão repensar. Mas o que será que vai acontecer? Aí já não sei, né? Porque tá tudo acontecendo ainda, né? Você entende o que eu quis dizer? Não sei. O quê?
Muito bem. Vamos aguardar. E também, assim, lembrando, né, que a gente, enquanto trabalhador, a gente também é parte ativa, ou deveria ser, ou pode ser, né, cada vez mais. Aí depende muito também, tanto individualmente quanto da categoria, enfim. Mas a gente é parte ativa também, né, dos processos produtivos, né, do, do mercado de trabalho mesmo, né? O trabalhador ele é uma parte ativa, então a gente pode ter algum papel também nessa história, né? Depende do que a gente fizer ou não fizer, né? É... Muito bem. Mudanças. Então tá todo mundo, pelo que eu percebo aí, várias falas aí no sentido de mudanças. A gente está vivendo uma mudança, ok, tá passando, mas tem falas aí acreditando que após esse período continuem outras mudanças. É isso? Uma esperança de que as coisas mudem. Muito bem, esperança. Esperança é bom. Bom, então voltando lá para o assunto da aula, mas que esses assuntos vêm sempre agregar, enriquecer, pode continuar interferindo, intervindo. Então a gente tem essa questão da era da velocidade, de um desenvolvimento, né, tecnológico muito grande, ao mesmo tempo que no cotidiano isso se reflete por uma satisfação, né, muito rápida dos nossos desejos, assim. Então tem pela questão da tecnologia mesmo, né? A gente tem aplicativo para namoro, tem aplicativo para emprego, aplicativo de comunicação, aplicativo de pedir comida, né, delivery. Então, por isso e por N outros fatores que a gente vive o que se chama aí a era da velocidade, né? Na contemporaneidade, no tempo de hoje, tempo contemporâneo. Junto a isso, a gente conta com incontáveis possibilidades de escolha, né? Então, um pouco aí do que vocês estavam discutindo, mas será que vai ser uma coisa ou outra? Será que vai ser mais, né? Quando a gente tem menos escolhas, por incrível que pareça, né? Porque a gente pensa que eu quero ter liberdade de escolher o que eu quiser, enfim. Mas quando a gente tem menos opções de escolha, a gente fica menos ansioso, menos angustiado para escolher. Porque você tem A, B, C ou D. Eu vou querer essa. Beleza, então abri mão de 3. Agora, quando você abre aquele aplicativo, o iFood, acho que é porque eu não jantei, só estou pensando no iFood. Então, quando você abre aquele iFood, tem, nossa, quantos restaurantes, dependendo da região da cidade, né, que você tiver. Quantos restaurantes que tem, abre, nossa, quantos cardápios, nossa. Incontáveis possibilidades de escolha. Aí você fica angustiado porque você fala, nossa, né? Mas se eu como pizza, eu não vou comer comida japonesa, mas se eu como comida japonesa, eu não vou comer comida árabe, mas enfim, agora o que eu como? Será que eu como lanche? Será que eu peço marmita? Será que eu não sei o que? E sobremesa? Nossa, tem tanta sobremesa. Enfim, é uma angústia que você não sabe o que você escolhe, né? Justamente porque tem incontáveis possibilidades. Então, também característica da nossa época, né? Uma era de velocidade e uma era de uma liberdade aí quase infinita de caminhos para seguir, pelo menos em tese, né? Pelo menos na teoria. Na teoria não, existe, né? De fato existe. De fato você pode seguir para N caminhos, né? E por outro lado, também, né? Como isso é uma característica da de como que se organiza o trabalho mesmo, né? Na sociedade. Não, e aí isso se reflete em vários âmbitos também, mas se enfatiza muito os fins, né, o resultado, o produto,
mas não os meios para atingi-los. Então, por exemplo, a coisa, vamos pensar, pode pensar por um lado consumista, né? Ter um determinado celular, ou ter um determinado carro, enfim, né? Uma determinada roupa, sei lá. Enfatiza-se isso, né? Enfatiza-se o ter, né? O produto, o resultado, mas não os meios, os processos para atingi-lo, né? Qual foi o meio, né, que você atingiu, por qual meio você chegou nesse resultado? Né? Isso não se observa. Então, por exemplo, aí trazendo para o contexto da orientação profissional. Não, eu quero ser médico, vamos dizer assim, porque médico é tudo, ganha muito dinheiro e tal, tal, tal. Tá bom, então esse é o resultado, né? Esse é o fim da história. Mas, e como que se chegou a isso, né? Ele teve que fazer 3, 4 anos de cursinho até passar no vestibular, teve que ralar durante 5, 6 anos lá na faculdade pra caramba, teve que estudar pra caramba pra passar na residência, teve que fazer N horas de plantão, ficar o Natal sem ver a família, que nem aquela história da Ana lá, quem viu a outra aula lembra, da menininha que queria ser médica, aí depois ficou sabendo que ia ter que ficar o Natal sem ver a família e não quis mais, né? Acabou, destruiu o sonho, né? Então, assim, qual é o meio, né, que a pessoa percorre, qual o processo, né, para se chegar no fim, né? E isso nem sempre é enfatizado, né? É enfatizado sempre o fim. É o juiz que ganha, um juiz renomado, ou um advogado renomado que ganha muitas causas, ou um diplomata. Né, quer ser diplomata. Quanto que ganha um diplomata? Acho que deve ganhar a mesma coisa que o presidente, senador, que é 30 mil reais por mês, né, um salário de diplomata. Ou não, eu quero ser ministro do STF, né, vai fazer direito porque o sonho é ser ministro do STF, ganha 30 mil por mês. Maravilha, né? Tá travando, gente? De novo, não? Não. É o, é o William que quer ser meu amigo no Facebook. É, vou pensar, tá bom, William? Vou pensar com carinho. Muito bem. Não, mas ele tá vendo, mas ele tá prestando atenção, né, William? É, muito bem. Então isso é característica da sociedade, né? Enfatiza-se o fim, né? Aí pensando no contexto de orientação profissional, o fim é o quê? É o profissional bem-sucedido, é a pessoa que teve várias conquistas, né? Mas quais que foram os meios, né, para esse profissional chegar até lá? Ser diplomata tem que passar numa prova dificílima, que eu não vou lembrar o nome agora. E antes disso, né, se for pelo caminho do direito, vai ter que passar pelo menos na OAB, né, que também é dificílima. E antes disso, vai ter que fazer a graduação em direito, que precisa ler muito, conhecer muitas leis, né, para conseguir passar na OAB, para conseguir passar na prova, seja de juiz, seja de diplomata, seja qual que for. Então, assim, esses são os processos. Os processos eles são demorados, são trabalhosos, é a parte que não se olha, né? Olha-se, enfatiza-se sempre os fins, né? Vai ser médico, vai ser advogado, mas e para chegar lá, né? Enfim, aí a autora traz também a questão é, que a família, né, o contexto familiar, o convívio familiar tem uma influência, tem um papel aí, né, tem um peso na escolha profissional dos filhos. E aí eu recortei e colei esse pedaço do texto lá da Lilian, que eu achei que resumiu bem a ideia que ela quis passar ali, né, naquele trecho. Né? Então, as famílias carregam expectativas para o futuro de seus filhos, certo? Então vamos parar já nessa primeira frase. Né?
Todo pai, toda mãe, né, tem as expectativas para o futuro dos filhos. Né? Todo pai, toda mãe quer que o filho se dê bem na vida, que seja bem sucedido, que tenha uma boa vida. Né? Ou aquela frase famosa do senso comum, né, que o pai e a mãe só quer o bem para os filhos. Né? Mas o bem que esse pai e essa mãe quer para os filhos é o bem deles, né? No ponto de vista do pai e da mãe. Né? Nem sempre é o que o filho considera como bem. É, no próprio processo, continuando aqui, né? No próprio processo de socialização, a família incentiva e limita algumas atitudes e comportamentos, direciona indiretamente os hábitos, os interesses e o potencial a ser desenvolvido pelo indivíduo. Isso faz parte da criação, né? Aqui ele chama processo de socialização. Ela está adotando uma postura mais histórico-cultural, né? De inserção da criança na cultura. Né? Nesse próprio processo de criação, de socialização, a família vai incentivar certas atitudes, certos comportamentos, certos hábitos, certos interesses e vai limitar, por sua vez, outros. Né? Então, sei lá, pensa que um pai e uma mãe querem que seu filho seja militar, por exemplo. Porque militar tem estabilidade, tem um bom salário, o governo ajuda bastante, etc, etc. Então esse pai e essa mãe vão incentivar nesse filho as características dele que eles consideram que seja uma característica que tem a ver com uma carreira militar, por exemplo. E em contrapartida vão limitar atitudes e comportamentos desse filho que não tem a ver com essa carreira. Um exemplo, né? Poderia pensar na história do médico, advogado, engenheiro, que seja. Certo? Tudo bem até aqui? Dúvidas, comentários? Não? Podemos seguir? Então tá. E aí, né, prosseguindo, a autora coloca que a escolha profissional é como se fosse um rito de passagem na adolescência. Né? Porque então é uma escolha que esse adolescente faz para a vida adulta, talvez para o resto da vida. Né? Então, uma vez que está decidido, que está escolhido o caminho profissional, é como se dali para frente ele está cada vez mais adulto e cada vez menos criança. Né? E isso significa que esse adolescente já começou, então, está prestes a começar um processo de separação psíquica, né? A Lilian coloca no livro, né? Com a família. Né? E aí a família tem responde, né, por sua vez, com com atitudes, né, que essa frase vai resumir, né? Que eu quero meu filho independente, mas não muito. Então assim, né, eu quero que ele siga numa carreira, quero que ele faça uma faculdade, que seja um profissional de sucesso, etc. Mas não muito, né? Eu gosto de controlar ele, eu gosto de decidir sobre os comportamentos dele, eu gosto de manter uma certa vigilância sobre esse filho, né? Então essa escolha profissional, se por um lado ela é a realização, né, de um sonho, de uma expectativa com relação ao filho, por outro lado isso assusta, né? Porque esse filho que faz aí a sua decisão profissional, ele já não é mais criança, né? Ele está caminhando cada vez mais para a vida adulta e cada vez mais para longe dos pais, né? E aí o que a Lilian coloca também no texto é que aí os pais podem se ver, né, esse papel de pais esvaziados. Então por isso que eles reagem ou super protegendo os filhos, enfim, reagem de várias formas nesse sentido.
Sim, sim. Se você observar, eu não sei qual é o nível de contato, não sei se alguém da sala tem esse nível de contato. É muito comum observar famílias só de médicos. O pai é médico, a mãe é médica e todos os filhos são médicos. Assim como é muito comum observar famílias só de advogados. O pai é advogado, a mãe, ou advogado, juiz, enfim, é da área do direito. Então o pai e a mãe são advogados, os filhos todos são advogados. Ou família de professores também eu já vi. Todo mundo é professor. Pai é professor, a mãe é professora, os filhos todos querem ser professores também. Então, só para dar um exemplo assim da vida real de como que a família pesa e influencia na escolha profissional dos filhos. Né? Alguém conhece casos assim, famílias assim? Tem contato? Todo mundo é da mesma profissão. Uhum. É meio que como se fosse. Não tem escolha, né? Hã? Faz parte da herança. Uhum. Mas alguém conhece algum caso que é todo mundo da família da mesma profissão? Mas alguém conhece alguma família que é todo mundo da mesma profissão? Não? Então tá bom. É mesmo? Mas, conta mais dessa família aí, fiquei curioso agora. Uhum. 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 E Samuel, essa família dos quatro irmãos que são pedreiros, o pai é pedreiro também ou não? Uhum. Muito bem. Sim, com certeza. Mestre de obras é uma profissão que cada vez mais vai ser valorizada, porque é aquelas profissões que a máquina não consegue fazer, né? Uhum. Uhum.
Uhum. Muito interessante. Ou família de vendedor também, né? Um tem um comércio, eu conheço lá, aqui eu tô em Mojimirim, tô na casa da minha mãe. Esse quarto que vocês estão vendo aqui é na casa da minha mãe. Mas onde eu moro lá, a gente tem que, né, dar os seus jeitos, né? Mas lá em Barão, né, onde eu moro, eu conheço uma família que é todo mundo comerciante. Um tem um bar, o outro tem outro. É bar, restaurante, cada um tem uma coisa. Um tem bar, o outro é bar e restaurante. Mas é todo mundo, que são quatro irmãos, é tudo trabalhando com comida. Enfim, aí agora o que foi colocado aí. Hum, então, isso é uma boa pergunta, né? É, que aí envolve a questão da identificação, né? Muitas vezes a pessoa não tem escolha, né? Quer dizer, nunca a pessoa não tem escolha, mas às vezes existem certos caminhos já mais ou menos pré-determinados para ela seguir, né? Ela vai escolher, vamos dizer assim, ela vai escolher pelo sim ou pelo não. Né? E se aí se vai escolher pelo não, vai escolher o quê? Né? Aí uma outra questão para pensar. Mas isso que você está colocando aí, Murilo, né? Que é assim, que medida será que essas pessoas escolheram, né? Será que essas pessoas realmente escolheram, pararam para pensar, né? Ah, eu quero trabalhar com comida. Ou a história que o Samuel contou dos irmãos, né? Não, eu quero trabalhar como pedreiro. É, ou será que não? Ou será que a vida foi colocando essas imposições para essas pessoas, né? É uma boa pergunta. Uhum, uhum, uhum.
é um pouco, me corrija se eu estiver errado, Marister, mas é um pouco aquela história do em time que tá ganhando não se mexe, né? Uhum. Se segue um caminho que a família já traçou aí, já está preparado, é um caminho mais seguro, né? Um caminho com mais segurança, né? É, acho que isso é uma questão. É uma questão que a gente pode colocar, né? Se a gente se deparar com casos como esse, se essas pessoas escolheram ou não. Isso é uma questão. É, e se elas estão felizes, né? Independente de terem parado para raciocinar, né? Para refletir é, nesse caminho que elas acabaram traçando. Mais uma vez que estão nesse caminho, né? Como é para elas estar nesse caminho? Né? Aí, como a gente já está pensando aí de pessoas que já estão trabalhando e pensando especificamente na orientação profissional, talvez seja o caso de pensar talvez na reorientação profissional, né? Se essa pessoa se sente realizada com o que faz, se não, é, aí pode ser a possibilidade de fazer uma reorientação profissional ou recolocação no mercado de trabalho. Bom, muito bem, estou gostando das intervenções. É, continue. Então, mas acho que assim, tanto pelo que traz o texto da Lilian, quanto pelos exemplos que vocês trazem, dá para perceber, né, como que a família tem um peso grande na escolha ou na falta de escolha profissional, né, no caminho profissional que o sujeito vai seguir. E, né, é que assim, a gente está falando assim, é muito pensando num contexto aí, eu imagino, de uma classe média, né, onde que o adolescente tem essa possibilidade de escolher, né, o caminho que ele vai fazer, porque às vezes não tem mesmo, né? Aí talvez no futuro vai poder escolher é, um caminho mais de realização, né? Talvez primeiro tenha que trabalhar para sobreviver e aí depois vai pensar na realização, como muitos de vocês, né? Aí da Anguera eu percebo que tem essa característica. Acabaram seguindo um caminho para sobrevivência, mas vai buscar a formação no ensino superior para se realizar também como pessoa, né? Não só enquanto profissional, mas também como pessoa. Certo? Bom, e aí nesse contexto que a gente está pensando aqui, uma classe média, né? Que o adolescente pode prestar um vestibular, o que acontece? Quem conhece, né, tem conhecimento, sabe isso, né? Que o vestibular acaba sendo um critério de sucesso ou de fracasso de toda uma etapa, né, de educação aí, de toda a escolaridade do adolescente. Então, se ele consegue passar no vestibular, numa faculdade pública, então é sucesso, é um critério de sucesso, é um motivo para comemorar. Mas se ele não consegue, então é o fracasso, né? Ele não errou, falhou, alguma coisa não deu certo no processo educacional dele e que por isso não passou no vestibular. E por que acaba sendo critério de sucesso ou fracasso, né? Segundo a autora aí, é porque acaba se focando muito nessa etapa. E enquanto que a vida profissional, né, e também escolar,
ela não se resume a você passar ou não no vestibular, né? Você pode passar no vestibular logo que você terminou o ensino médio, você pode parar de trabalhar e fazer o vestibular depois. Ou se você escolhe um curso muito concorrido, talvez você tenha que prestar várias vezes até passar. E faz parte, né? Não é porque passou ou deixou de passar que significa que venceu na vida ou que é um fracassado na vida, né? Na vida antes dos 18, né? De toda essa trajetória escolar. E aí, né, a autora, como ela vai beber na fonte aí do Bohoslavski, que vai beber na fonte do Rogers, né? Eu acho que essa autora ela é humanista, que ela fala bastante do Rogers no livro. É humanista da ACP, né? Da abordagem centrada na pessoa. Que para se desenvolver é necessário a aceitação e, portanto, a autoaceitação. Tanto a aceitação do meio externo, das outras pessoas que convivem com essa pessoa, quanto da própria pessoa, né? Ter uma autoaceitação de quem ela é. E é isso. E aí o segundo e último slide. Só tem 2 slides, como vocês veem, esse arquivo. Voltando, né, à ideia lá do vestibular, né, que existe vida para além do vestibular, assim como existe possibilidade de identificação, né, de realização pessoal fora do trabalho, né, que é o que a autora ela vai citar um livro chamado A Vida Sem Crachá, que conta a história de uma executiva que depois de trabalhar 20 anos, se eu não me engano, numa editora, foi despedida. E aí ela fala, e agora? Né, minha vida se resumia àquele crachá, né? Era uma executiva de muito sucesso, enfim. E então a identidade dela estava ligada, a identidade pessoal dela estava extremamente ligada, atrelada à identidade profissional. Como muita gente é mesmo, né? Principalmente pessoas de muito sucesso, assim, que a gente vê na mídia, assim, a identidade pessoal delas é extremamente atrelada à identidade profissional. Ah, pensa, o Drauzio Varela. Você consegue pensar no Drauzio Varela sem ele ser um doutor? Sim? É fácil ou não? Sei, eu vejo o Drauzio Varela, eu já penso no bom doutor lá, no médico. O Justus, né? Pensa no Carandiru, né? Que é marca do Drauzio Varela. O Justus, alguém falou aí do Justus. Ou que seja o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele é até caricato, né? Você não sabe se aquilo que ele faz no palco é um personagem ou se é ele mesmo, né? De tão ligado. Tanto que ele leva a filha dele pro programa, né? Enfim, tá tudo muito ligado, né? É, e aí o que a autora traz, né, é que há possibilidade de realização pessoal, de identificação fora do trabalho. Ainda que vocês foram dar um rolê de moto, meu, no meio da aula. É... Oi, 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 oi. Essa. Gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Tá me ouvindo? Parou? Travou?
Ok, a Elisete está sendo a minha ajudante aqui. Toda vez que trava, ela me avisa. Estão me ouvindo agora? Sim. Nossa, eu escutei um barulho parecia de carro, sei lá, de moto, não sei. Bom, é... Bom, é isso. Esse trecho é isso, né? Ela fala da questão de como a identidade ela é ligada com o trabalho, mas que é possível você se desenvolver fora do trabalho também. É, Outra questão que ela traz aí como demanda, né, já que o capítulo é demandas da orientação profissional, ela vai citar a questão do gênero, né? Que os meninos, a partir de uma pesquisa que ela cita lá, né, mostra que os meninos têm maior planejamento quanto à carreira profissional. Os meninos pensam mais, né, na sua carreira profissional e as meninas elas têm o maior conhecimento das áreas profissionais. Então, enquanto os meninos têm maior planejamento, né, se projetam melhor aí, né, quanto a escolha profissional, a carreira profissional, as meninas têm o maior conhecimento das áreas profissionais. Elas exploram mais as possibilidades que elas podem realizar. E aí, né, seguindo essa lógica aí que ela começa na ideia da vida sem crachá, que é possível uma identificação para além do trabalho, e é possível também uma realização profissional para fora, para além do vestibular. Né? A nossa cultura foca muito no vestibular, porque é a porta de entrada para um curso universitário, mas existe possibilidade de não fazer um curso universitário, de não fazer de cara, já logo depois do ensino médio, um curso universitário, ou simplesmente ser um técnico, não tem problema, né? Atuar como técnico. Que é isso que o. Por isso que assim. Samuel fala do pedreiro. Ok, né? Às vezes foi sim opção desses irmãos serem pedreiro. O pai era pedreiro, viram que ok. Talvez tenha marcado a história de vida, né, desses irmãos, né? Talvez eles tenham trabalhado com o pai, não sei, talvez desde cedo. Isso eu estou chutando, não sei, não conheço a história. E aí isso vai marcando de uma certa forma, vai se identificando, né, com aquele fazer e se realiza enquanto tal, e ok, né, não precisa necessariamente ter um curso universitário para se realizar profissionalmente. Né? Ou que nem eu estava falando dos vendedores, lá da família dos vendedores. Também, né? Se não, eu gosto de cozinhar, eu gosto, enfim, de trabalhar com comida, ok. Né? Você pode trabalhar com comida. Não necessariamente você precisa fazer um curso universitário para trabalhar com comida. Né? É... E é sempre aquela dicotomia, aquela contradição, né? Que acho que quase todo capítulo essa autora fala, né? Que a gente não pode perder de vista, que no capitalismo a sobrevivência relacionada com o trabalho está sempre oposta com a realização pessoal. Então, há trabalhos que está mais para o lado do polo da sobrevivência e outros estão mais para o polo da realização pessoal, que engloba a sobrevivência. Então é um pouco isso que eu já falei, né, que acho que é o que vocês estão buscando, né? Tem um diploma que a maioria trabalha, mas trabalha para sobreviver, talvez, ou não, ou pode ser que se já seja realizado, né, pessoalmente, profissionalmente, mas está buscando além, ou não, ou trabalha para sobreviver e está buscando uma realização, né, com o curso. Aí é uma frase dela lá que para mim me parece muito uma frase do William Reich, que eu não vou falar dele hoje, mas qualquer dia se eu lembrar eu posso falar mais. Né?
que a Lilian coloca: o trabalho existe em função do homem e deveria desencadear naturalmente uma satisfação pessoal e social. Né? Porque aí ela coloca assim que ela fala que o trabalho existe em função do homem. Né? Na nossa sociedade, na verdade, é o contrário. É a gente que existe em função do trabalho. Né? Feliz ou infelizmente, né? Se você é um proletário, você tem que trabalhar. Você não tem muita opção. Né? Aí está nesse polo da sobrevivência. Né? Mas o trabalho poderia, né? A gente trabalha, existe em função do trabalho, mas o trabalho existe também, né, dialeticamente, em função do homem. A gente trabalha para a sociedade. Né? O resultado do nosso trabalho é uma contribuição social, seja ela qual for, seja fazer marmita, seja diminuir o sofrimento das pessoas, seja fazer orientação profissional. O resultado é sempre algo que vai voltar para o social. E já que essa é a função do trabalho, né? Trabalhamos para nós, para nos melhorarmos enquanto sociedade. Então, talvez deveria, né? Seria interessante, né? Que naturalmente o trabalho desencadeasse uma satisfação pessoal e social, né? Que nenhum trabalho fosse visto como menos do que o outro ou que gerasse vergonha, né? Tem pessoas que têm vergonha de falar o trabalho que faz e que gerasse uma satisfação pessoal, né? Que ao realizar esse trabalho você não fosse pela via, não tivesse o caráter de tortura, né? Lembra que nas primeiras aulas teve a história do trabalho, a palavra trabalho está relacionada com a tortura. Né? Seria bom que esse trabalho fosse desde sempre desencadeasse uma satisfação pessoal e social. Infelizmente não é assim. Quando a gente lê o texto do Engels e depois lê o texto do Saviani, que eu vou passar também, aí isso daqui vai ficar mais claro. E aí, né, já no finalzinho lá do capítulo, então até agora a gente estava falando um pouco da questão das influências da família, as influências do gênero, influência de classe, possibilidades de existência, de realização com o trabalho, com o vestibular, ou sem o trabalho, pelo vestibular, sem o vestibular. E aí, por último, ela vai falar das pessoas, né, dos universitários que estão já nos seus últimos anos de curso e que geralmente nos 2 últimos anos ou no último ano de curso é quando começa a bater aquela angústia. Né? Acho que é o caso do 7º já, né? Ou não? Que começa a se perguntar, e agora? O que eu vou fazer? Daqui a pouco eu estou formado e eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar na onde? Né? E ela traz um dado... Gente, estão me ouvindo? Sim? Estão tão quietinhos. E aí ela traz um dado que vocês trouxeram também, né, no começo da disciplina, que os estágios são, vocês encararam, né, isso, confirmaram o dado aí da Lilian, né, que são oportunidades de se perceber enquanto profissional, né, porque são atividades que vão envolver, né, que vão enfocar a aplicação dos conhecimentos que vocês aprenderam durante o curso. Então, atividades que enfoquem a aplicação dos conhecimentos são valorizadas. Entre elas, né, os estágios, né, como eu ouvi até de vocês, né, que você vê a coisa acontecer no estágio, que você se sente mais próximo da realidade profissional. Então, essas atividades de estágio, seja o estágio obrigatório da faculdade, ou seja estágios que vocês vão buscar por conta própria, eles vão aproximando vocês da realidade profissional e vai diminuindo então essa angústia, essa ansiedade do que eu vou fazer, como que eu vou fazer e agora, né? Que é muito comum nos últimos anos
E eu acho, não sei, né? Acho que talvez um ou outro que escape, mas eu acho que é meio inevitável. Geralmente, quando eu converso, as pessoas que estão nos últimos anos dos cursos estão nessa. Ah, não sei o que eu vou fazer. Enfim. É... Uma dos motivos que gera essa angústia é por conta da dificuldade de inserção do mercado extremamente competitivo, extremamente difícil assim para acolher os novos talentos. Tanto que assim, o Bolsonaro, eu não gosto muito desse presidente aí, mas a gente tem que ser justo, porque uma coisa, pelo menos, ano passado ele fez enquanto política pública para trabalho de jovens, e isso é importante, né? De inserção dos jovens no mercado de trabalho. Oi? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Travou? Não travou? Pessoal, estão me ouvindo? Voltou? Travou? Tava travando, é isso? Tá. Eu tava falando do Bolsonaro, né? Que ano passado ele fez um programa que foi bom, né? Eu não gosto muito dele, eu não gosto nada dele, na verdade. Mas ele fez um programa para a juventude, né? De inserção no mercado de trabalho, que é um programa muito interessante, né? Que ele facilita, né? Valoriza então o primeiro emprego. É um programa voltado para quem nunca trabalhou, né? Para quem tem a carteira limpa, né? É, e é isso, né? Os governos eles têm que pensar nisso, né? Porque justamente por conta que isso é uma característica do mercado, né? Ele é competitivo, ele é difícil de você entrar. Então, essas políticas públicas voltadas para o trabalho, elas são importantes para os jovens, né? Principalmente. É, e aí a autora coloca também, né, que um dos fatores que diminui essa ansiedade, essa angústia dos últimos anos da faculdade, né, ou dos recém-formados, que é a questão de quando se identifica-se com a profissão, diminui o receio do mercado, porque assume-se mais responsabilidade com a própria formação. Então é isso, quando há uma identificação, né, com a área ou com a carreira que você escolheu, você fala, não, tá bom, eu sei que vai ser difícil, mas foi o caminho que eu escolhi. Né? Existe uma identificação, assume-se a responsabilidade, né, desse caminho, que sabe que pode ser difícil, e aí isso, de certa forma, diminui um pouco a ansiedade e a angústia de não saber o que vem aí pela frente. Né? E aí ela fala, né, depois do fim do capítulo, agora eu não vou lembrar em qual setor lá do livro, ela fala da questão do status. Né? Que então, assim, tem profissões que têm um status maior do que outras, e aí essas profissões elas têm uma expectativa maior de sucesso profissional. Né? Então, tipo assim, eu me formei em psicólogo, eu me formei em advogado, eu me formei em médico, eu me formei em engenheiro, eu me formei em arquiteto, enfim, né? Parece que o seu sucesso profissional está garantido simplesmente pelo caminho que você escolheu, pelo curso que você fez. E não necessariamente. Isso tem a ver com status, né? Que as profissões. Status social, né, das profissões. Né? E da mesma forma o contrário, né, que a autora cita. Por exemplo, as artes, piada,
caricato, né? A pessoa vai fazer artes plásticas, a pessoa vai fazer artes cênicas, vai fazer música, vai morrer de fome, kkkk. Né? Então isso é uma expectativa de sucesso profissional. Né? E não, gente, nossa, eu conheço vários músicos que trabalham só com isso e faz tempo e não faz outra coisa. E, e tá aí, trabalhando, né? Se realizando profissionalmente no caminho que escolheu. Mas o status ele interfere nessas expectativas. Né? E acabou. Muito obrigado. Vou parar de compartilhar minha tela e quero parar de gravar, mas eu não sei onde eu vou.